A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é o nosso dia 205 da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de falar a respeito do capítulo 44 ao capítulo 47 de Isaías. Gente, é muito claro e muito certo aquilo que Deus fala aqui. Deus vai falar especificamente no capítulo 44 a respeito da idolatria. E é de uma clareza tão grande, de uma sensibilidade de um Deus tão grande, que é impossível, eu quero falar isso para vocês, é impossível alguém ler este capítulo e falar assim, não entendi, não estou entendendo o que Deus está querendo falar sobre isso. Não tem como, é muito claro. Ele começa dizendo que o ídolo, a partir do versículo 9, do capítulo 44, que o ídolo ele é produzido a partir seja de metal, um metalúrgico faz, seja de alguém que mexe com madeira, seja alguém que mexe com gesso, mas ele é feito a partir de uma matéria-prima. Aí ele dá o exemplo de quem mexe com madeira. Vai lá, arranca um pedaço do cipreste, aliás, planta o cipreste ou qualquer outra árvore e ele espera crescer. Depois que cresce, ele tira um pedaço do tronco e ali ele começa a trabalhar, faz uma imagem próxima de um ser humano. E aí começa, o restante da madeira ele usa para fazer pão, para usar no forno, ou até mesmo para esquentar como fogo. E ainda fala assim, nossa, como esse fogo está gostoso, foi feito com a madeira que eu tirei dali. E essa mesma madeira, ela é feita um trabalho de um ídolo. Aí daqui a pouco as pessoas começam a adorar aquele ídolo e falar assim, graças a esse ídolo eu consegui a minha bênção, eu fui curado, eu consegui fazer alguma coisa. E aí, no versículo 19, está escrito assim, ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento, ou ninguém tem o entendimento para dizer, metade dessa árvore eu usei como combustível, até assei pão sobre as suas brasas, e assei carne e comi. Então ele fala assim, que a idolatria, ela parte de um princípio de falta de entendimento. É a falta de entendimento do que é Deus, porque, gente, o nosso manual de regra é a Bíblia. Então não existe, não tem como ter alguém cristão que se prostre diante de um ídolo ou de alguma coisa e fala, graças a esse ídolo eu fiz isso. Não é cristão, pode ser de uma outra coisa qualquer, mas não é cristão, porque a Bíblia fala que quando a gente se prostra diante de um objeto, nós estamos idolatrando. E se prostrar não quer dizer necessariamente se prostrar, mas quer dizer que você atribui àquele ídolo uma bênção. Por exemplo, é dito que Santo Antônio é o santo casamenteiro, que a pessoa só casa depois que faz um ritual ali a Santo Antônio e ali vai casar. Eu falo Santo Antônio, mas existe 1 milhão de ídolos, de coisas que são feitas e são ditas que aquele objeto fez. Isso é idolatria, isso é muito claro. E é uma repugnação de Deus, há uma repugnação, há uma rejeição clara de Deus aqui na palavra de Deus. Ele fala assim, tudo isso é uma grande mentira, não é? Por quê? Porque ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz, está falando do ídolo. O ídolo ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer, essas coisas na minha mão direita não é uma mentira. O ídolo não pode dizer isso porque é um pedaço de madeira. Por isso, é uma abominação diante de Deus. Se você tem alguma coisa na sua casa, entre aspas, um santo, um objeto de gesso, de madeira, de ferro, seja o que for, joga isso fora, porque a idolatria não agrada o coração de Deus. Difícil, mas é assim a palavra. Outra coisa,
No capítulo 45 é dito que a respeito de uma profecia muito clara, que é a profecia do rei Ciro. O rei Ciro, ele vai nascer aproximadamente 150 anos depois dessa profecia. E a profecia fala, o povo não estava nem sendo ainda escravo, mas a profecia fala que Ciro, o rei, vai não apenas libertar o povo, mas ele vai patrocinar a construção do templo e a construção dos muros de Jerusalém. Olha que coisa interessante. Olha o que diz aqui, 45, versículo 1 fala: assim diz o Senhor ao seu ungido. Chama o rei Ciro de ungido. Até o nome, Deus é tão específico que até o nome ele mostrou para Isaías. Falar Ciro, versículo 1 ainda. A Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura de reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Gente, Deus está falando, o meu ungido, Ciro, e ele não era temente a Deus, ele era ímpio, mas Deus usa quem ele quiser usar. É dito que aqui no outro contexto, no próprio capítulo, que o barro não pode se levantar para o oleiro e falar algumas coisas, não é? O barro ele não pode se levantar e discordar daquilo que o oleiro está fazendo. Da mesma forma que um filho, quando nasce, ele não pode perguntar para um pai: eu não entendi, por que o senhor me fez? Chegar para uma mãe: por que vocês me fizeram assim? Não tem como. E da mesma forma, a profecia vai dizer que Ciro, ele cumpriu um plano de Deus e um propósito de Deus. E o plano de Deus, mesmo que ele não esteja sendo, mesmo que ele não conheça o Senhor, o plano de Deus se cumpriu na vida dele. Olha o que diz aqui no versículo 4: por amor a Jacó, meu servo, por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, eu o convoco, convocando o rei Ciro, pelo nome, e lhe concedo um título de honra, embora você não me conheça. Eu sou o Senhor. Gente, é tremendo isso. Eu quero que vocês entendam que cada um de nós nascemos com um plano e com um propósito de Deus. Então não adianta você querer fazer o plano e o propósito de outra pessoa. Deus te chamou para algo específico. Então entenda para qual motivo Deus te chamou. Ciro, ele nasceu e ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse, que era levar o povo de volta. 150 anos depois, aí ele já estava morto, todo mundo aqui já estava morto, mas a palavra, ela não morre. Então, 150 anos depois, o rei Ciro foi usado por Deus para construir o templo e reconstruir os muros de Jerusalém. Então, eu só quero encerrar falando aqui do versículo 14, porque você pode pensar assim: tá, mas como é que eu vou entender? Como é que eu vou saber qual é o meu plano? Você tem que entender o seguinte: certamente é o que está escrito aqui, versículo 14, final do versículo 14. Certamente Deus está com você e não há outro Deus, não há nenhum outro Deus na terra. Então Ele é o Senhor. O nosso plano e o nosso propósito é entender que todo joelho, versículo 23, todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará o nome do Senhor. Esse é o grande propósito, essa é a profecia. Especial demais, muito especial. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.